Muito boa noite a todos. É certamente uma alegria encontrar vocês aqui. Temos também dois casais que celebram algo hoje ou no que seria o nosso próximo encontro, nosso próximo culto de casais daqui a um mês. O primeiro deles celebrando 29 anos de casados hoje, o Theo e a Cláudia. Muito legal, depois dei um abraço neles aqui. 29 de caminhada juntos, talvez tantos outros celebrando também ao longo desse mês. E tem um casal que participa hoje à noite aqui pela última vez como noivos. Os noivos têm participado aqui conosco ao longo desse ano, que é a Leandra e o Luiz. Deixa eu pedir para vocês ficarem em pé, eles estão lá bem no fundinho. No dia 5 de novembro, eles se casarão e a partir daí então, passam a congregar aqui com a gente, celebrar aqui com a gente, já como casados. Muito obrigado, pode sentar. Depois dê um abraço neles também. Deseje toda a alegria, toda a bênção e graça de Jesus a favor deles, que possam chegar a esses 29 anos e tantos outros anos como vários aqui. E há um elemento que, de alguma forma, tanto o Luiz quanto a Leandra, começando o casamento deles, quanto o Theo e a Cláudia, e qualquer um de nós tem como desafio constante, eu diria até diário, que é a luta contra o nosso próprio pecado. Costumo até brincar, quando eu converso com os noivos, que uma das definições que eu uso para casamento é basicamente o seguinte: é o compromisso entre dois pecadores numa relação de pecadaria ao quadrado. Você junta dois pecadores, cada um deles que vivia sozinho por sua própria conta, cuidando da sua vida, só que agora juntos. Fica imaginando a potencialidade que nós temos de dar errado, não é verdade? Na verdade, a gente luta com isso todos os dias, todas as semanas, contra o nosso próprio pecado, contra a nossa própria tendência à prática daquilo que é errado, aquilo que é contra a palavra de Deus. E talvez eu até tenha dito isso aqui algumas vezes, que no contexto do casamento, nós acabamos, seja marido ou esposa, nós acabamos sendo mais agressivos, menos pacientes ou tolerantes contra a pessoa que nós mais dizemos amar na vida, no caso o cônjuge. Você já viu que nós estouramos com muito mais facilidade com o nosso cônjuge? Que nós falamos coisas que dificilmente falaríamos para pessoas do nosso trabalho ou até da nossa família maior? Parece que a intimidade, a proximidade nos faz baixar a guarda, traz uma certa vulnerabilidade para a gente gente acaba então fazendo e falando coisas das quais, preste atenção, deveríamos nos arrepender. Mas a gente sabe que arrependimento não é algo tão fácil assim, não é mesmo? A gente parece que vive, até mesmo dentro do casamento, aquela cultura, né? Paga um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela, né? E parece que isso às vezes é o casamento, né? A gente quer ver quem vence a disputa, quem ganha o argumento, porque ceder, isso não faz parte muito das nossas disposições. Mas algo que até lida um pouco com os jovens casais, né? Os casais de noivos que estão se preparando aí para o casamento, é que existe uma prática fundamental para que o casamento dure. Existem muitas. Mas parece que existe uma que é central, é tão fundamental, porque na verdade essa prática é que marca inclusive a nossa salvação em Jesus, que é o arrependimento e o perdão, a confissão do pecado e o perdão. A nossa salvação em Jesus é marcada pelo quê? O reconhecimento de que pecamos e de que precisamos do perdão de Jesus, dos nossos pecados, para que estejamos em paz com Deus. E a prática do perdão não é menos importante no casamento do que o é para a nossa salvação em Jesus. Porque esses dois pecadores agora vivendo juntos, eles certamente enfrentarão dificuldades, conflitos e pecado um com o outro. E pessoal, isso vem desde Gênesis. Lembra, desde Gênesis, um transferindo a culpa para o outro, nenhum deles querendo assumir a responsabilidade do ato que cometeu, e é mais fácil culpar o outro, porque afinal de contas o outro tem mais culpa do que a gente,
do que propriamente reconhecer, aceitar, se arrepender e pedir perdão. E quando eu falo que é difícil viver o casamento sem nos machucarmos, sem nos ferirmos, é porque ainda está dentro de nós o pecado. E até a volta de Jesus, até a nossa eternidade com Deus, nós certamente enfrentaremos essa tendência de machucar o outro com palavras, com atitudes, mas aquela atitude fundamental que marcou a nossa salvação em Jesus, que foi a confissão e o pedido de perdão, também deveria marcar e caracterizar os nossos casamentos. Uma das últimas vezes que eu falei aqui para os casais, para vocês, foi sobre o amor que temos uns pelos outros, como casal, por causa do amor de Deus por nós através de Jesus. E naquela ocasião eu só mencionei a prática do perdão como uma das características ou como uma das maiores expressões de amor de um pelo outro, para justamente hoje tratar especificamente sobre a prática do perdão no contexto do casamento. Eu quero então que você abra a sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, eu lerei do versículo 13 até o versículo 15. Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo 15. Diz assim o texto bíblico: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Olha só que interessante esse versículo 12. Todas virtudes, qualidades, práticas que são muito desafiadoras para nós, não é verdade? Não é fácil ser misericordioso no contexto do casamento. Não é fácil ser bondoso, humilde, manso e longânimo. Por quê? Porque nós temos um senso de justiça própria. Nós temos uma vontade própria, nós temos opinião própria. Nós temos, eventualmente, projetos próprios, desejos próprios, só que no casamento também existe o outro, com desejos, sonhos, vontades, perspectivas, opiniões e tudo mais. Então, é natural que, no contexto do casamento, a mansidão, a humildade, a bondade, a longanimidade sejam testados. Isso é natural, queridos. Que tudo isso seja testado nas nossas vidas. E que tenhamos circunstâncias diariamente, semanalmente, mensalmente e ao longo de toda a vida conjugal, em que aparentemente todas essas atitudes serão difíceis de serem demonstradas, por causa dos conflitos naturais que existem entre nós. Mas olha que daí o que Paulo diz: suportai-vos uns aos outros. E aqui, queridos, eu já devo ter mencionado isso, suportai-vos não é tolerai-vos, tá bom? O pessoal acaba carregando aqui a ideia para o suportai-vos como sendo o tolerai-vos. Não, não é essa a ideia. É ser suporte. É servir como um apoio, um fundamento uns dos outros. Porque, na verdade, o casamento é isso, né? É o compromisso que assumimos com o nosso cônjuge, de caminharmos juntos, vivermos juntos, investirmos um no outro, sendo suporte um para o outro. E então vem o que é o tema aqui dessa nossa noite. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim vocês também devem perdoar um ao outro. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Assim como Deus perdoou vocês através de Jesus, perdoem uns aos outros. Agora, o que foi que Deus fez por nós em Cristo? Nós éramos pecadores, estávamos totalmente contra Deus, seguíamos a nossa própria vontade, as nossas próprias ideias, lutávamos e brigávamos pelos nossos próprios desejos, éramos contra Deus. A Bíblia até fala que nós éramos inimigos de Deus. Não desfrutávamos de intimidade com Ele. Mas apesar disso tudo, a despeito disso tudo, por causa do amor de Deus por nós, Deus nos perdoa em Jesus.
Agora, o que quer dizer perdão? E é importante a gente entender o significado bíblico de perdão para a gente entender o que é que a gente faz ou o que é que a gente pede quando a gente pede perdão ou concede perdão no contexto do casamento. Se você for lá para Salmo 32, Davi diz o seguinte: bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, cujo pecado é coberto. Duas expressões, duas palavras que são usadas para retratar o perdão no Antigo Testamento. A primeira das palavras é a ideia de levantar e levar para longe. Ok? Você levanta algo e leva para longe. A ideia do levantar é basicamente a seguinte: o que é que existe entre nós que precisa ser levado para longe? É diferente de, por exemplo, de esconder. Aliás, até algumas vezes no Antigo Testamento, quando alguém estava em pecado, ele procurava esconder esse pecado. O próprio Davi vai dizer no Salmo 51 que enquanto ele escondeu o seu pecado, ele foi apodrecendo. Porque quando nós escondemos os nossos pecados, embora eles sejam existentes, nós fazemos de conta que nada aconteceu. Só que o pecado é um problema entre nós e Deus, e o pecado é um problema entre nós. Então, um dos primeiros conceitos de perdoar é levantar, trazer à tona algo para levar para longe. Que, aliás, era o que acontecia uma vez por ano, quando o povo de Israel tinha que oferecer um sacrifício, uma única vez por ano. E eles traziam 2 bodes para o sumo sacerdote. Um bode era imolado, degolado, e o seu sangue era aspergido na mesa da propiciação, já falo sobre isso. E o outro bode, ele era mandado para fora do arraial. Essas duas ideias estão presentes no Salmo 32. O bode que era mandado para fora do arraial, e o sumo sacerdote colocava a mão na cabeça dele, como se simbolizasse a transferência do pecado do povo para o bode. E aquele bode mandado para fora do arraial dizia o quê? Os pecados do povo foram levados para fora. Eles foram reconhecidos, levantados, mas foram levados para fora da gente. Então, todo ano, o judeu, ele via essa cena. O sumo sacerdote colocando a mão na cabeça do bode e mandando o bode para a floresta, fora ali da cidade de Jerusalém. Quando Deus perdoa os nossos pecados, Deus não faz de conta que eles não aconteceram, mas é como se Deus tivesse levantado o motivo do pecado e mandado para longe. Até o autor de Hebreus vai dizer que foi por isso que Jesus morreu fora da cidade de Jerusalém. Para simbolizar que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós pedimos o perdão, é como se Jesus levasse os nossos pecados para longe do nosso relacionamento com Deus. Pense nessa ideia e traga para o contexto do casamento. Quando nós pedimos perdão ou quando nós perdoamos, não quer dizer que nada aconteceu. Quer dizer que algo aconteceu, por isso nós levantamos o assunto. Existe algo que a gente precisa resolver. Mas quando nós perdoamos, nós estamos dispostos a levar esse pecado para tão longe de nós que ele não vai entrar mais na nossa conversa. Ele não vai entrar mais na nossa discussão. Não quer dizer que ele nunca tenha acontecido, mas quer dizer que a gente não vai jogar um na cara do outro. É isso, por exemplo, que Miqueias, capítulo 7, verso 19, diz que quando Deus nos perdoa, Ele lança os nossos pecados na profundeza do mar e decide não trazer mais esse pecado à tona. Então, perdoar significa reconhecer que algo de errado foi feito, mas nós estamos dispostos a lançá-lo tão longe de nós que nós não vamos mais ficar discutindo sobre isso, acusando um ao outro sobre isso. Por quê? Porque já foi reconhecido e já foi perdoado. Então, o perdão é o reconhecimento de um pecado cometido, mas é também a disposição para deixá-lo tão longe de nós que a gente não vai mais ficar discutindo sobre ele. Nós não vamos jogar mais na cara um do outro. Fica pensando, queridos, se Deus jogasse na nossa cara tudo que a gente já fez de errado na história, quanta coisa a gente ainda ia carregar como culpa.
Mas perdoar é reconhecer que existe uma culpa, mas que ao mesmo tempo essa culpa ela foi perdoada, ela foi reconhecida e mandada para longe. Aí no Salmo 32 ele ainda fala: bem-aventurado, ou seja, extremamente feliz, aquele cujo pecado é coberto. Eu lembro quando eu era criança, quando eu era adolescente, cada vez que eu lia o Salmo 32, eu falava assim: como assim coberto? Na minha mente era encobrir, de esconder. Não, mas essa não é a ideia, porque tinha o segundo bode, lá em Levíticos 16, que o sangue dele era tomado pelo sumo sacerdote e derramado sobre a arca da aliança, e a tampa de cima da arca ali se chamava mesa da propiciação. E aquele sangue cobria a mesa, a tampa. Esse ato de cobrir a tampa significava o quê? Que os pecados ali representados foram cobertos por um sangue. Alguém morreu no lugar do pecador, porque se cada pecador tivesse que pagar com a própria vida pelo pecado que cometeu, a humanidade teria acabado em Gênesis 3. Então, perdoar significa reconhecer que eu não tenho condições de arcar com o custo do meu pecado, mas alguém ofereceu um sacrifício que é capaz de cobri-lo. Eu não sou capaz de reparar o erro que o meu pecado comete ou causa na minha esposa. Se eu fico irado com a minha esposa, isso a machuca de tal forma que eu não posso reparar. Isso é culpa. Pecar significa ter culpa de um ato cometido. E eu não posso reparar a culpa do meu pecado na Juliana. Quando eu agrido com palavra, quando eu sou desrespeitoso ou quando eu sou negligente, qualquer que seja o pecado, pouco importa. Eu trago uma culpa, eu trago uma mancha para o nosso casamento que eu não sou capaz de reparar isso. Aí é que entra a figura do cobrir. Um animal morreu no lugar do povo para que seu sangue derramado na mesa cobrisse o pecado. O judeu não podia morrer pelo seu próprio pecado. Eu não posso morrer pelo pecado que eu cometo com a minha esposa. Mas Jesus morreu. O sangue dele é capaz de cobrir o meu pecado. Dizendo o quê? Que a ira de Deus contra o meu pecado já foi satisfeita. Que a ira de Deus contra mim já foi resolvida. Por quê? Não porque eu fiz algo por merecer, mas porque, no caso do Antigo Testamento, o cordeirinho morreu e, no nosso caso como cristãos, Jesus morreu no nosso lugar. Então, quando eu perdoo minha esposa ou quando ela me perdoa, nós estamos dizendo que aquilo que Jesus fez por nós é tão mais forte, tão mais poderoso e tão mais profundo, que a despeito da culpa que um tenha com o outro, o amor dele cobre os nossos pecados. O amor dele cobre aquilo que de errado nós fizemos. Quando a gente reconhece, queridos, o perdão, nós estamos dizendo que nós nos perdoamos não porque seja fácil perdoar. Eu tenho certeza, se existe uma prática no cristianismo que é das mais difíceis, é perdoar. Não é verdade? Não é fácil perdoar. Porque perdoar é muito mais do que simples desculpa. Tá bom? Desculpa, você está livrando uma pessoa da culpa. Mas eu não posso livrar a minha esposa da culpa daquilo que ela cometeu comigo, porque eu não tenho autoridade sobre ela para dizer o que você fez pouco importa. Mas existe um sangue que foi derramado no nosso lugar. Este sim remove culpa. Então perdoar significa reconhecer que aquilo que Jesus fez na vida dela, aquilo que Jesus fez na minha vida, é tão mais poderoso, é tão mais forte, é tão mais profundo do que o pecado que cometemos um com o outro. Foi isso que Deus fez por nós através de Jesus. Aliás, um dos significados de perdoar ao longo da Bíblia é desatar um nó ou soltar alguma coisa. Porque quando nós pecamos, a gente está ligado ao pecado. Até que sejamos desligados desse pecado, estamos presos a ele. O que quer dizer o perdão? É como se nos soltasse daquilo que de errado que fizemos, que ainda estamos ligados a ele.
Então, quando Deus nos perdoa através de Jesus, o que Ele está dizendo? Que ainda que eu tenha feito tudo aquilo de errado e pecado contra Ele no meu passado, eu não estou mais ligado àquilo. Veja que isso é muito mais profundo do que simples desculpa. Desculpa está dizendo, não existe culpa. Mas isso não é pecado e nem perdão. Perdão quer dizer, sim, existe uma culpa. Existe algo que você fez que eu Helder, não posso reparar na vida da minha esposa. Mas existe alguém que pode me desligar desse pecado, que pode romper a minha ligação com esse pecado, dizendo o seguinte: o que eu fiz por ela e por você é muito mais poderoso do que você poderia fazer por ela. Então, quando nós fomos perdoados por Jesus, foi tudo isso que Deus fez por nós. Ele levantou o nosso pecado e mandou para longe. O sangue do seu Filho cobriu o nosso pecado, dizendo que Ele assumiu a nossa culpa. E com isso Deus nos desligou do pecado. Junte essas ideias e traga agora de volta para Colossenses capítulo 3. Perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou. Então, quando eu perdoo a minha esposa, quando ela me perdoa, o que é que nós estamos fazendo? A gente não está dizendo que é fácil. A gente não está fazendo de conta que nada aconteceu. E perdoar não significa decidir simplesmente não levantar o assunto. Porque até que haja o reconhecimento de que algo foi coberto e mandado para longe, aquele pecado é como uma âncora na nossa vida e no nosso casamento. Talvez eu já tenha mencionado o que eu vou dizer agora, mas eu não teria dificuldade em mencionar de novo, que é o seguinte: quando eu e a Juliana nós noivamos, isso foi em 1998 para 98. Esse negócio de data é com mulher mesmo, né? 1998. A gente começou a tomar alguns compromissos entre nós. E um deles foi o seguinte: que nós resolveríamos todas as nossas questões, conflitos, dificuldades, pecado, tão logo eles acontecessem. Ou seja, a gente não queria guardar um pecado um contra o outro e tratar daqui 6 meses, 1 ano, fazer de conta que nada aconteceu. E a gente assumiu esse compromisso. Você sabe que isso é um daqueles compromissos bem complicados, né? Tipo, aconteceu algo hoje, eu tenho que resolver hoje. E aí nós nos casamos e a gente reafirmou esse compromisso. Porque antes cada um morava no seu lugar, cada um despedia para o outro e seguia a sua vida. Mas casado não tem como, né? Você dorme no mesmo lugar, você come no mesmo lugar, você vive juntos. E aí a gente decidiu que nós não iríamos dormir, qualquer que fosse o dia, qualquer que fosse a atitude errada, pecaminosa de um com o outro, a gente ia resolver naquele dia. Tipo aquilo que Efésios 4 fala, né? Não se ponha o sol sobre a ira de vocês. Resolvam tudo antes de virar o dia. Gente, você sabe como isso é complicado, né? E você sabe como é fácil ir dormir irado com a outra pessoa. Mas a gente tomou esse compromisso. E de vez em quando, a gente estava prestes a vacilar. Cada um foi dormir, cada um no seu canto. Eu do meu lado, ela do dela. E você não consegue dormir, né? Por causa do compromisso que a gente assumiu, a gente tem que resolver. Aí os minutos começam a passar e ninguém cede. Sabe tipo aquela guerra fria assim? Aquele negócio meio tenso? Todo mundo que está rindo me entende, né? Só que a gente assumiu um compromisso, a gente tem que rir, ou a gente tem que resolver. E a gente tem que resolver. Aí eu estou lá no meu canto, e eu sou muito dramático às vezes nessas coisas, muito dramático, né? Eu começo a bufar, tipo... Sabe, tipo, eu estou mandando um recado para ela, ó, tem alguma coisa entre nós que a gente tem que resolver. Aí o bufar não resolve, entendeu? Aí quando eu ia me virar na cama, eu virava pulando, tipo, para mandar ondas para o lado dela, tipo dizendo, olha, eu estou acordado e eu sei que você também está, e a gente tem que resolver, né? Coisa de criança, né? Patético, né? Mas aí então um cedia, o outro cedia, não era fácil, porque você ainda está machucado, né? Então aquele primeiro momento que você cede, ainda há uma agressividade. Mas a gente reconhecia. Ju me perdoa, Helder me perdoa, o que eu fiz foi isso. Aí a gente orava. Gente, como a gente vai dormir diferente, né? Algumas poucas vezes, a gente não cumpriu esse compromisso entre nós. Você acorda pior, né? Porque parece que à noite o coração ainda continua funcionando. Claro, não só biologicamente, né?
mas ele fica ruminando, aquele negócio fica curtindo, você acorda com o coração podre. Porque perdoar é o quê? Reconhecer que algo aconteceu, mas você está disposto a mandar para longe. Alguém pagou o preço do seu pecado e ele cobre o seu pecado, por isso você está desligado dele. A prática do perdão no contexto do casamento não é só um benefício de um para com o outro, mas é, antes de tudo, a apropriação do amor de Deus por nós através de Cristo e a disposição de demonstrarmos o amor um pelo outro. A gente vem acompanhando casais há pelo menos 20 anos e a gente percebe que quanto mais ensinável é uma pessoa, mais disposta ela é a reconhecer o seu pecado, a se arrepender e pedir perdão. Mas quanto mais orgulhosa é uma pessoa, mais ela carrega o seu pecado e, portanto, menos disposta ela está para pedir perdão ou perdoar. Mas a característica básica, ou a atitude básica da nossa vida em Jesus é que um dia nós pedimos perdão e Ele nos perdoou. Vivemos mais e melhor o nosso cristianismo em casa, quando estamos dispostos a reconhecer nosso pecado e pedir perdão, tanto quanto perdoar a quem nos pede. Existem muitas desculpas para não perdoar, eu reconheço. A gravidade do que foi feito, o orgulho do coração, a nossa ideia de que o pecado do outro foi pior. Às vezes nós homens temos aquela mentalidade meio bruta de que se nós cedermos parece que nós somos muito frágeis. Não, tudo isso está completamente errado. Nós não perdoamos porque seja fácil. Nós não pedimos perdão porque seja fácil. Mas antes de tudo, porque é a forma de nós desfrutarmos da comunhão um com o outro, na certeza de que o que tinha entre nós foi levado para longe, um sangue cobriu o nosso pecado e então fomos desligados dele. Eu fico pensando, queridos, aquilo que o Paulo continua falando no verso 15, quando ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Interessante ele citar no contexto de pecado, ser suporte, longanimidade, humildade, mansidão, ele falar da paz de Cristo. Porque na verdade, paz não é simplesmente a ausência de conflitos, mas é a certeza da comunhão que desfrutamos de um com o outro. Comunhão no casamento não se constrói só fazendo coisas legais juntos. Comunhão e intimidade, cumplicidade no casamento não se constrói simplesmente viajando ou passeando, que aliás é uma prática muito comum entre casais, mas muito comum. Não estão bem, acumulam agressividade, decidem viajar no fim de semana para ficar tudo bem. Viajar de fim de semana não resolve conflito. Ir para um restaurante legal não resolve conflito. O que resolve conflito é perdão. Por quê? Porque o perdão é o experimentar da paz de Cristo. Quando nós perdoamos e pedimos perdão, nós reconhecemos que a nossa comunhão não é porque o Helder seja legal ou a Juliana seja sensacional, mas porque entre nós há uma paz que só Jesus pode dar. É o que Paulo vai dizer em Filipenses 4, quando ele fala que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde as mentes e corações de vocês em Jesus. O Helder não é um cara fácil. A Juliana tem as lutas dela, mas quando nós desfrutamos de comunhão e intimidade, é porque a paz de Jesus está entre nós. E o que quer dizer a paz de Jesus? Não é porque está tudo bem, mas antes de tudo, porque nada pode ser levantado de um para com o outro. Por quê? O pecado foi levantado e mandado para fora. Um sangue cobriu o pecado e por isso estamos desligados dele. Isso é paz. É certeza de que quando você vai dormir, no dia seguinte você vai acordar e você vai estar do lado daquela pessoa com quem você assumiu um compromisso de intimidade, uma aliança de amor. Não porque ontem não fizemos nada de mal contra o outro, não porque o mês passado não fizemos nada de mal, mas porque ao acordarmos temos a certeza de que qualquer coisa que tenha sido feita foi resolvida, foi perdoada,
foi confessada. Então, a prática do perdão é uma das melhores formas de nós desfrutarmos de paz no contexto do casamento. Se você veio de uma família que vivia em pé de guerra, você sabe o quanto do ambiente familiar se torna extremamente ruim e indesejável por causa do pé de guerra que se vive em casa. Desfrutamos da comunhão, da intimidade, quando temos a certeza da paz entre nós, por causa do perdão que temos um com o outro e que temos em Jesus. Então, perdoar e pedir perdão nos ajuda a desfrutar de paz, nos ajuda a cultivar um ambiente tranquilo, amistoso, de cumplicidade e de intimidade. E para vocês que têm filhos, nós que temos filhos, isso é perceptível na vida dos nossos filhos. Casamentos onde não há perdão, há um acúmulo de agressividade. E a gente sabe que numa hora ou outra o negócio explode. E eu costumo comparar pecados não confessados, perdão não concedido, como mar em ressaca. Se você já morou, já viu algo disso no litoral, você sabe o que eu vou dizer aqui. Toda aquela sujeira que é jogado no mar, que fica sedimentado lá embaixo, quando o mar quando sobe a maré, ou quando tem alguma coisa lá no fundo do mar que o remexe, ele está tumultuado, né? Com ondas fortes, ou quando vimos, por exemplo, aquele tsunami, um dos últimos lá no Japão, a quantidade de lixo que o mar trouxe para dentro das cidades, estava adormecido, estava quietinho lá embaixo, sedimentado. E pecados não perdoados são como lixo no fundo do mar. Mais cedo ou mais tarde, eles vêm à tona, porque eles não foram resolvidos, não foram levantados e jogados para longe, não foi coberto por um sangue que perdoa e nem fomos desligados dele. E essa sujeira que vem à tona, em momento dos mais inapropriados, cria aquele ambiente familiar de extrema preocupação, tensão, e aí parece que quanto mais vem à tona, mais difícil seja de lidar. O meu desafio com isso tudo, queridos, é o seguinte: primeiro, lembre-se que o que te faz salvo em Jesus é obra de Jesus em seu favor, e o que te faz se achegar a Jesus é o seu pedido de perdão. Você reconheceu um dia, Ele te perdoou, Ele jogou o seu pecado para longe de você e hoje você tem paz com Ele. E o segundo desafio é que por causa disso, o casamento torna-se um dos melhores e maiores ambientes em que podemos praticar um com o outro o reconhecimento do pecado e o pedido de perdão. Perdão restaura vidas. Perdão restaura intimidade e comunhão. Perdão nos faz desfrutar de paz. Não existe pecado mais agressivo ou bizarro que possa parecer que não tenha perdão em Jesus. É melhor lidar com a vergonha da confissão do que encobri-lo. Em algum momento ele vem como uma bomba. Qualquer que seja, pratiquemos isso como casais, queridos. Tenhamos essa disposição de desfrutarmos da paz conjugal pelo reconhecimento e a confissão dos nossos pecados. Seja dos menores aos maiores, em Jesus a gente tem essa resolução. Queria orar com vocês e depois falar duas últimas coisinhas a respeito aí da nossa sequência ainda nesse ano. Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo perdão que temos em Jesus. Muito obrigado porque um dia reconhecemos tudo aquilo que fizemos contra o Senhor, mas ao mesmo tempo reconhecemos que Jesus era o único capaz e o único suficiente para levar nosso pecado longe de nós, cobrir a nossa culpa e nos desligar desse pecado. Muito obrigado pelo que Ele fez por nós. Mas ao mesmo tempo, Deus, eu peço para que o Senhor nos dê essa disposição, essa coragem, esse compromisso de pedirmos perdão e perdoarmos nossos cônjuges, a desfrutarmos no casamento desse ambiente limpo que reconhece que fez coisas erradas, mas acima de tudo que temos resolução em Jesus.
Deus, que sempre haja disposição da parte de cada um aqui, da confissão, da resolução, do perdão e do arrependimento. Que por mais difícil que isso possa parecer, que por mais senso de justiça própria que tenhamos, ou que por mais vergonha que possa dar, que nunca falte disposição da confissão do pecado e a prática do perdão. E que com isso, Deus, inclusive, demonstremos aos nossos filhos que sim, lutamos com os nossos pecados, temos os nossos desafios pessoais e conjugais, mas estamos dispostos a manter a paz de Cristo entre nós, quando reconhecemos nossas culpas, pedimos perdão e perdoamos um ao outro. Deus, nos livre de um coração duro, nos livre de um coração obstinado, que não reconhece a culpa, mas dê-nos esse coração humilde, longânimo, misericordioso, que pede e concede perdão. Pedimos tudo isso em Cristo Jesus. Amém. Queridos, um pouquinho sobre o nosso ministério aqui, meu e da Juliana, é também o de acompanhamento e aconselhamento de alguns casais. Deus tem dado esse privilégio em aconselhar vários de vocês, até pela nossa distância, vários online. Estamos à disposição de vocês, tá bom? Sempre que pudermos, seja aqui ou seja à distância, poder acompanhar algum de vocês, dividir aí o ministério com o pastor André Fabiano é certamente um privilégio para mim e para a Juliana, juntamente do Fabiano e da Maria Júlia também, ok? Contem com a nossa disposição, com o nosso tempo para acompanhar vários de vocês, como temos feito com vários casais, e certamente será uma alegria poder cooperar com vocês. Temos ainda 2 datas esse ano, no dia 5 de novembro, sábado, primeiro sábado de novembro, coloque na sua agenda, e no dia 3 de dezembro, que a gente deve fazer alguma coisa bem legal aí, encerrando o nosso ano. O Carlos já está ali com toda a disposição dele, pensando em alguma coisa legal para a gente juntar os casais, fazermos algo aqui. Então separem essas 2 datas, 5 de novembro e o dia 3 de dezembro. Tá joia? Que Deus abençoe a todos. Amanhã, 9 horas, Escola Bíblica, 10h15 o primeiro culto, ou às 19 horas o segundo culto. Que Deus abençoe a todos. Não vão embora rapidinho, vamos bater papo, vamos curtir esse tempo juntos, e que Deus abençoe cada um. Valeu.